Faz um ano que a GAC inaugurou suas operações aqui no Brasil. Nesse um ano, a gente pode ver uma diversidade de vídeos no YouTube fazendo review, avaliação do carro, mostrando as várias características que o modelo traz. São características muito boas, o carro é muito legal, só que no dia a dia ali do uso, a gente começa a perceber que faltam algumas funcionalidades, ou então a gente se depara com alguns problemas. E aí eu vim trazer aqui para vocês, com esse vídeo, um pouco desse outro lado, dessas características, desses pequenos detalhes que acabam não sendo mostrados nos vídeos de avaliação, porque eles não cabem nesse tipo de vídeo. E assim, são pequenos detalhes, só que no dia a dia, no uso, a gente percebe o quanto eles são inconvenientes. E essas funcionalidades que estão faltando são relativamente simples de serem resolvidas. Inclusive, a gente já sabe que elas foram implementadas em outros países. Por exemplo, na Indonésia, o pessoal se uniu para pedir essas melhorias para a GAC. Eles fizeram um site para listar o que eles achavam que deveria ser atualizado e para controlar o que foi entregue dessa lista. Então a gente tem aqui a lista com os itens do Ion Y, também do Hypetech HT e do Ion V. E aqui no Brasil a gente acabou fazendo o mesmo, né? A gente criou um site colaborativo para a gente poder listar essas funcionalidades que a gente gostaria de ter no Ion Y ou de problemas que a gente gostaria que fossem corrigidos. Tem também uma parte ali de acessórios, dicas, né? Algumas coisas para além disso, mas o principal que fez a gente criar esse site foi essa lista de desejos, essas funcionalidades que a gente gostaria que fosse atendida. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esses sites e também qualquer outra informação que for importante de compartilhar, eu vou colocar talvez no comentário fixado. Bom, bora lá para o vídeo, deixa eu mostrar para vocês o que são esses itens que eu estou falando. Bom, aqui mostrando como que é a tela, né, da multimídia do Ion Y, quando a gente está usando Android Auto. Quando a gente está usando Android Auto, a tela do Android Auto preenche toda a tela do carro, né? Inclusive aquela barra inferior que a gente tem aqui no carro, onde estão os controles de, de funções do carro, de funcionalidades do carro. E o que é muito ruim por não ter essa barra ali embaixo é que é muito complicado chegar até ela, né? Principalmente quando está dirigindo. Então tem que apertar aqui, aí vai abrir o menu. Tá vendo que ele demora um pouco, apertar aqui o back e aí ele vai para essa tela aqui, que é a tela principal, onde a gente tem a barra inferior. Então essa barra inferior, quando a gente quer mudar alguma coisa, por exemplo, agora há pouco estava chovendo, e se eu quero mudar, né, para o desembaçamento, então eu posso vir aqui, usar o atalho e ligar a função de desembaçar. Só que, né, estando no Android Auto, a gente tem que fazer todo esse caminho. Então qualquer configuração aqui da recirculação ou até mesmo do ar-condicionado para mudar a temperatura, precisa fazer todo esse caminho. Então eu vou voltar aqui para o Android Auto, né? E aí, né, o caminho é esse. Aperta aqui e aí, por exemplo, nesse momento, apertei uma vez, ele abriu a segunda tela, aí apertei de novo, ele abre os aplicativos, aí eu aperto para sair e chego na tela onde de fato eu quero mexer as configurações, né? E aí, demonstrando um pouco do problema da câmera de ré, quando a gente tá estacionando o carro. Então, se eu estou indo para frente com o carro, eu consigo selecionar qual câmera que eu quero visualizar. Então aqui eu consigo ver o meio fio, e aí se eu manobrar, eu consigo ver a distância que eu estou do meio fio. Porém, quando a gente engata ré, apesar da gente ter essa visão superior aqui, eu não consigo mais acessar aqueles botões para trocar a câmera. Então eu não tenho como ver a câmera do meio fio, não dá para escolher ela. Nem mesmo para trocar para visão 3D, que também não ajuda muito, mas assim, essa parte da câmera de ré ficar travada é muito ruim, atrapalha demais.
Um outro motivo que ela atrapalha, né, é porque esse carro ele não tem aquela função do espelho retrovisor do tilt down, que é quando você engata ré, automaticamente ele abaixa o espelho retrovisor para você do lado do carona para você poder enxergar, né, o meio-fio durante a manobra. Só que ele não tem essa funcionalidade. E aí se você quer, né, se você está dirigindo aqui e aí está manobrando, né? Ah, não, quero arrumar o espelho retrovisor para ele ficar para baixo, né, para eu poder enxergar. Então eu tenho que vir aqui, apertar o botão, apertar aqui, aí vir aqui em cockpit, né, que já estava selecionado, selecionar o retrovisor direito, e aí sim, agora só que eu consigo usar o botão do volante aqui para baixar o espelho retrovisor, né, para controlar. Eu posso controlar ele por aqui ou controlar ele por aqui pelo volante. Só que para chegar até aqui, né, e poder controlar pelo volante, só fazendo esse caminho todo. Então acaba que não é nada prático, né? Seria muito melhor se a câmera a gente conseguisse selecionar ali. E por falar nessa questão do espelho retrovisor, esse é um problema quando tem mais de uma pessoa que dirige o carro, né, que costuma dirigir, porque no Ion Y a gente não tem perfil de motorista. Então essas configurações aqui de preferência, né, como que está regulado o espelho retrovisor, algumas, por exemplo, modo de condução, se a pessoa prefere usar o iPad ou a outra pessoa prefere usar o normal, deixar o farol automático ativado ou o farol automático desativado, nada disso dá para gravar num perfil de configuração. Então se a pessoa, né, tem uma outra preferência, toda vez que ela entra no carro ela tem que ir lá regular o espelho retrovisor aqui, regular o carro no que tiver que regular aqui nas preferências. A única coisa que tem uma preferência que dá para salvar são esses cenários de climatização, né, do ar-condicionado aqui. Então dá para salvar algumas personalizações que dá para fazer, porém não dá nem mesmo para colocar o nome aqui. Você só consegue adicionar, ele salva e aí você consegue alterar. Mas é só isso mesmo que dá para fazer, né? de salvar de configuração, essas coisas de perfil. O banco do motorista ele é elétrico, também daria para configurar ele, né, por perfil, e não dá. E também não dá para configurar o banco elétrico por aqui, né? Tem muitos controles que a gente consegue fazer pela multimídia, mas o do banco não, né? Então o do banco tem que fazer aqui na lateral, que é muito mais conveniente, mas se tivesse perfil, né, seria excelente, né? Inclusive tem aquela funcionalidade no Ion Y que quando você abre a porta do carro para entrar no carro, o banco do motorista e do passageiro também, que os dois são elétricos, ele vai para trás para dar mais espaço para você conseguir entrar, daí você fecha a porta e ele vai para frente. Então a gente não tem essa funcionalidade aqui nesse carro. O que mais? Ó, tá salvo aqui, mas não tem como colocar nome, né? Uma outra queixa do pessoal, um desejo que o pessoal tem, a gente tem quase nenhum botão físico, né? E aí tem um botão aqui, que é esse botão aqui embaixo no volante do asterisco, que a gente consegue configurar um atalho, né? Uma função de atalho para algumas funções. Seria interessante, por exemplo, a gente usar esse botão de asterisco para configurar qual modo de condução a gente gosta. Por exemplo, você está não que a gente gosta, que a gente quer acionar. Por exemplo, você está dirigindo no normal e de repente quero fazer uma ultrapassagem, alguma coisa assim, quero mudar para o Sport, né, para ter uma resposta maior, né? Aí eu tenho que vir aqui, clicar no Sport, né, sair do Waze, se tiver no Waze, e vou ir para o Sport. Ou, né? Ou o ideal seria, né, poder configurar aqui o asterisco para esse atalho. Só que os atalhos são limitados em apenas 4. O que eu deixo aqui, que é a câmera de estacionamento,
que ela só aciona em baixa velocidade. Então, se você está dirigindo e apertar o asterisco em velocidade, né, normal de direção, ela não vai acionar. Deixa eu ver onde que é aqui. Eu acho que é acessórios da carroceria, botão de asterisco do volante. Então tem aqui, ó, mutar com um toque, câmera de estacionamento com um toque, telefonar com um toque e sono da fila traseira com um toque. Só essas 4 funcionalidades aqui a gente pode escolher para esse botão do asterisco. Agora aqui a gente tem as maçanetas do carro que elas são recolhidas, né? Então quando a gente começa a andar com o carro e aí ele atinge uma velocidade, ó, cheguei a 7 km por hora, ele já tranca, ele já rebate, né, a maçaneta, porém ele não tranca a maçaneta. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui sozinho. Então aqui a maçaneta tá rebatida, então a gente consegue vir aqui e abrir a porta do carro, mesmo quando ela tá rebatida. E aí, para garantir, né, para o carro realmente, de fato, ele trancar, eu ando com o carro, ele rebateu, mas eu preciso vir aqui e apertar o botão para travar, senão ele não tranca o carro. E aí é aquilo, né? Não foi feito para a realidade do Brasil. Então isso é uma coisa de segurança aí que precisa ser arrumada. Bom, aqui no painel de instrumentos a gente tem o total da quilometragem do carro, né? E aí a gente tem aqui as viagens cumulativas. Viagens cumulativas seria como se fosse o Trip A, né? Então, se você quer zerar o contador aqui, tem um botão aqui no volante, você estando nessa tela, segura o botão OK, e aí ele vai zerar esse contador aqui. Esse de cima, esta viagem, começa a contar quando você liga o carro. Quando você desliga o carro ou para com o freio de estacionamento, ele zera. Então isso aqui é temporário, né? Então o Trip A e Trip B, que é muito comum, né, a gente não tem no Ion Y. E é isso. São essas algumas das funcionalidades que a gente gostaria que a GAC entregasse para o Ion Y. Como eu falei, é um carro excelente e poderia ficar muito melhor, muito mais competitivo no mercado e também trazer uma experiência muito melhor para os motoristas se essas demandas fossem atendidas. Não que todas precisam ser atendidas, mas tem algumas funcionalidades que de fato fazem muita diferença. Eu não queria estar aqui gravando esse tipo de vídeo. A gente já tentou entrar em contato com a GAC através do pós-venda, através do saque. Até tentamos alguns e-mails, inclusive e-mail da China, para ver se alguém dava atenção para a gente e trazia essas correções e essas implementações aqui para o Brasil. Porém, a gente nunca teve nenhuma resposta significativa. Quando a gente teve algum retorno, a resposta foi basicamente a mesma. Eles sempre dizem que estão trabalhando em melhorias, que a satisfação dos clientes é muito importante, mas eles nunca dizem quais dessas melhorias estão sendo implementadas, muito menos quando que elas serão entregues. E aí não tem nenhum plano divulgado a esse respeito. Então fica aqui com esse vídeo o nosso apelo para a GAC atender essas demandas, olhar com mais carinho para o Ion Y, com o carinho que ele merece. Valeu!